Pessoal, agora nós vamos abordar um assunto muito importante. Falaremos da arquitetura ANSI-Spark, ou arquitetura de três esquemas, como ela também é conhecida. ANSI-Spark é uma arquitetura de sistemas de banco de dados criada para ajudar a alcançar os seguintes objetivos: tornar o banco de dados autodescritivo, isolar os programas dos dados, suporte para múltiplas visões dos usuários. Todos esses objetivos já foram mencionados anteriormente. No decorrer dessa aula, deve ficar claro para vocês como a arquitetura de três esquemas ajuda a alcançá-los. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, essa arquitetura possibilita que os usuários visualizem os níveis de esquemas de um banco de dados. Inicialmente, nós teremos uma visão macro das principais características dessa arquitetura, iniciando por alguns aspectos relacionados aos seus níveis. Reparem que nós temos basicamente três níveis. Temos ali o nível externo, que também é chamado de nível de visão. Temos o nível conceitual, também conhecido como nível lógico. E, por último, o nível interno, também denominado nível físico. Uma diferença significativa entre esses níveis é o nível de informação que cada um provê. O nível externo é aquele que tem o maior nível de abstração. Em outras palavras, ele omite os detalhes inerentes do nível lógico, simplificando a visão dos usuários que não têm nenhum treinamento em computação. À medida que nós vamos descendo nessa arquitetura, nós vamos agregando cada vez mais informações. Dessa forma, o nível conceitual tem um nível de abstração inferior ao nível externo. Seguindo esse mesmo princípio, o nível interno ele proporciona o menor nível de abstração dessa arquitetura. Agora, nós vamos fazer um estudo de cada um desses níveis e entender suas particularidades, certo? Então, vamos iniciar pelo nível externo. Analisando essa ilustração, nós podemos observar que o nível externo ele inclui várias visões externas. Observem também que acima dessas visões externas nós temos os usuários finais. Pessoal, no início dessa aula, nós vimos que um dos objetivos dessa arquitetura é dar suporte para várias visões de usuários. É exatamente isso que nós podemos observar nessa ilustração. Como nós acabamos de observar na ilustração anterior, no nível externo, nós temos uma série de esquemas externos, ou visões de usuários. Cada esquema externo descreve parte do banco de dados em que um grupo de usuários em particular está interessado. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando num banco de dados de uma universidade. Nesse banco de dados, nós teremos informações cadastrais dos alunos e dos professores, das notas dos alunos, dos pagamentos dos alunos e informações referentes ao salário dos professores. Será que todos os funcionários dessa grande universidade deveriam ter visibilidade de todas essas informações contidas na base de dados? Pessoal, cada grupo de usuários ele tem uma necessidade específica e somente deve ter visibilidade dos dados que são necessários para que eles desempenhem suas respectivas atividades e nada mais. Os esquemas externos possuem exatamente essa função. Eles dão visibilidade das informações do banco que são relevantes para esses usuários e ocultam todas as demais informações do banco. O nível externo ele proporciona o maior nível de abstração da arquitetura. Pessoal, vamos ter em mente que, além de esconder
detalhes próprios do nível lógico, essas visões elas também fornecem mecanismos de segurança. Isso daí ocorre porque os usuários não terão visibilidade do banco inteiro, mas somente de determinadas partes do banco que eles realmente devem acessar. Ali no final, pessoal, nós temos uma observação onde Date sinaliza que esse nível ele pode ser chamado de nível lógico do usuário. Se cair uma questão na prova fazendo referência a tal nível da arquitetura ANSI Spark, eles estarão tratando do nível externo, beleza? Agora falaremos de algumas características do nível conceitual. Observem que o nível conceitual ele é um nível intermediário e que ele tem somente um esquema, o esquema conceitual. E esse esquema ele tem como objetivo descrever quais dados estão armazenados no banco de dados e quais os interrelacionamentos entre eles. O esquema conceitual se concentra na descrição de entidades, tipos de dados, relacionamentos, operações dos usuários e restrições. Observem que o esquema conceitual oculta os detalhes da estrutura de armazenamento. Essas informações elas estarão definidas no nível interno, como nós veremos à frente. Por esse motivo, nós podemos dizer que esse nível proporciona um nível de abstração mais elevado que o nível interno. E apenas como informação adicional, de acordo com Date, esse nível também é conhecido como nível lógico de comunidade. Beleza? Agora vamos ver o nível interno. Observem no gráfico que ele possui apenas um esquema, o esquema interno. Pessoal, todos os esquemas que foram mencionados são apenas descrições dos dados. Os dados armazenados que realmente existem estão armazenados no nível físico, como vocês podem observar na nossa ilustração. Após analisar a ilustração, vamos entrar nos detalhes. Como nós vimos, o nível interno conta com apenas um esquema interno, que descreve a estrutura do armazenamento físico do banco de dados. O esquema interno ele vai descrever os detalhes completos do armazenamento de dados e caminhos de acesso para o banco de dados. Esse é o nível mais próximo do meio de armazenamento físico, beleza? Nesse nível, os dados são efetivamente armazenados. Não vamos fazer confusão, tá legal? Lembre-se que os esquemas são apenas descrições dos dados. Como nós observamos em nossa ilustração, os dados armazenados que realmente existem, eles vão ficar armazenados no nível físico. E como nós já vimos, esse nível ele proporciona o menor nível de abstração da arquitetura. De acordo com Date, esse nível também é conhecido como nível de armazenamento. Se vocês se depararem com esse termo na prova, saibam que ele se refere, então, ao nível interno. Para finalizar o estudo do nível interno, só mais uma observação. Date afirma que o esquema interno descreve a visão interna. A visão interna é uma visão de baixo nível do banco de dados como um todo. O esquema interno é quem vai descrever essa visão, tá legal? Date afirma que a visão interna não lida com registros físicos. Pessoal, essa afirmativa já foi cobrada num concurso top, caiu na prova da BIM. Como vimos, o nível interno ele é o de mais baixo nível. No entanto, Date afirma que a visão interna ela não lida com os registros físicos e nem com quaisquer considerações específicas de dispositivo. Aí ele cita lá, como exemplo, o tamanho do cilindro ou de trilhas.
ele ainda reforça essa afirmativa, indicando que esse tipo de informação é bastante específico de cada sistema. Sendo assim, foi omitido da arquitetura geral. Beleza? Se isso daí for cobrado novamente na prova de vocês, vocês vão acertar, eu tenho certeza. Pessoal, cada autor utiliza uma terminologia diferente. Na maior parte do nosso material, eu adoto os termos utilizados por Navate. Porém, como todos esses autores são consagrados, eu não tenho como saber como isso será abordado na prova de vocês. Dessa forma, nós temos que o nível externo também é denominado nível de visão ou nível lógico do usuário. Beleza? O nível conceitual, ele também é chamado de nível lógico ou nível lógico de comunidade. Nesse ponto aí, os termos eles começam a ficar bem confusos, não é verdade? Para evitar essa confusão, se uma questão se referir apenas a nível lógico, entendam que se trata do nível conceitual. Agora, voltando um pouquinho lá na definição de nível externo, nós vimos que esse nível provê visões para grupos de usuários. Dessa forma, podemos facilmente associar essa camada da arquitetura ao termo nível lógico do usuário, certo? Entenderam? Agora, em relação ao nível conceitual, ele possui somente um esquema, ou seja, nós temos nesse nível uma percepção de toda a comunidade de usuários. Dessa forma, esse nível pode ser facilmente associado ao termo nível lógico de comunidade. Certo, pessoal? Agora que já estudamos individualmente cada um dos níveis dessa arquitetura, nós vamos falar um pouquinho dos mapeamentos. Observem nessa ilustração que entre cada nível da arquitetura nós temos mapeamentos. Entre o nível externo e o conceitual, nós podemos observar o mapeamento externo conceitual. E entre o nível, os níveis conceitual e interno, o mapeamento conceitual interno. Sempre que temos um SGBD de múltiplos níveis, seu catálogo será expandido para incluir informações sobre como mapear solicitações e dados entre os diversos níveis. Para que os níveis sejam independentes entre si, alguém deve ser o responsável por efetivar o mapeamento dos dados entre eles, não é verdade? Como o próprio nome sugere, isso é responsabilidade dos mapeamentos. Date afirma que os esquemas e os mapeamentos devem ser claramente separáveis. E isso tudo, pessoal, vai de encontro com o objetivo que traçamos no início desse tópico, que seria tornar o banco de dados autodescritivo. Estão lembrados? Os mapeamentos são os grandes responsáveis por proporcionar a independência de dados. Mas, pessoal, o que vem a ser independência de dados? A independência de dados pode ser definida como a capacidade de alterar o esquema de um nível do sistema de banco de dados sem ter que alterar o esquema do nível mais alto. Para conseguir essas características, somente os mapeamentos são alterados. Por isso, eles podem ser considerados os grandes responsáveis por prover a independência de dados. Nós contamos com dois tipos de independência de dados que, eventualmente, aparecem na prova de vocês. Seria a independência lógica de dados e a independência física de dados. De acordo com o conceito de independência de dados, alterações em um nível não pode alterar o esquema do nível mais alto. Não foi isso que nós acabamos de ver? Então, se nós pegarmos o nível conceitual, alterações nesse nível não pode afetar o nível externo, não é verdade? Isso porque o mapeamento
externo conceitual que seria ajustado. Para esse tipo de independência de dados específica, nós damos o nome de independência lógica de dados. Então, pessoal, o que vem a ser independência lógica de dados? É a capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter de alterar os esquemas externos ou os programas de aplicação. Beleza? Seguindo o mesmo princípio, pessoal, que nós adotamos anteriormente, nós temos outro tipo de independência de dados que se caracteriza por permitir que alterações no nível interno não afetem o nível conceitual. Quando isso ocorrer, os ajustes serão feitos nos mapeamentos. Nós chamamos essa característica de independência física de dados. Dessa forma, nós temos que a independência física de dados é a capacidade de alterar o esquema interno sem ter de alterar o esquema conceitual. Pessoal, agora vamos parar e fazer uma reflexão. Será que a independência de dados protege um nível superior de qualquer alteração que ocorra no nível inferior? Nós podemos alterar um esquema para poder expandir o banco, para poder alterar restrições ou para poder remover um item de dado, por exemplo. Vamos ter em mente que, se os mesmos dados de antes permanecem no banco de dados, provavelmente não teremos de alterar o esquema conceitual. Teremos apenas de ajustar os mapeamentos. Agora, imagine um cenário onde um item de dados ele é removido do esquema conceitual. E vamos considerar que um esquema externo referencia esse item de dados, que agora não existe mais, porque nós removemos. Esse é um cenário, pessoal, em que, inevitavelmente, ajustes deverão ser realizados no esquema externo. Vamos nos atentar aos conceitos. De acordo com a definição, a independência de dados é a capacidade de alterar o esquema de um nível sem ter que alterar o esquema do nível superior. Vamos ter em mente que, dependendo do tipo de alteração, ela pode sim refletir no nível superior. Essa particularidade aí, pessoal, também já foi alvo de questões de concurso. Beleza? Pessoal, nesse ponto da nossa aula, nós temos o seguinte questionamento. Será que os SGBD sempre adotam a arquitetura ANSYS Spark por completo? O que vocês acham? Aqueles dois níveis de mapeamento que nós vimos na arquitetura, eles criam uma sobrecarga durante a compilação ou execução de uma consulta ou programa, levando a baixa eficiência do SGBD. Nós vimos os benefícios que são proporcionados por essa arquitetura, não é verdade? Mas, como tudo na vida, sempre temos pós e contras. Se, por um lado, essa arquitetura proporciona flexibilidade ao sistema de banco de dados, por outro, ela tem uma certa sobrecarga que fatalmente acarreta em perda de desempenho. Como consequência, poucos SGBD implementam a arquitetura completa de 3 esquemas. Para finalizar esse tópico, nós vimos que um dos objetivos da arquitetura ANSYS Spark é tornar o banco de dados autodescritivo. Dessa forma, nós vimos que os esquemas é quem detalham essas estruturas, não é verdade? Os esquemas daqueles níveis. Essa e outras informações elas são mantidas no catálogo, como nós podemos conferir abaixo. No catálogo, nós vamos ter uma estrutura detalhada de cada arquivo. Além disso, nós vamos ter a definição dos esquemas, de todos aqueles esquemas, externo, conceitual e interno.
nós vamos ter informações dos mapeamentos também. Essas informações de mapeamento também ficam no catálogo. Além disso, nós teremos restrições de segurança e integridade, informações de autorização de acesso, visões, estimativas e por aí vai. Beleza? Todas essas informações, então, são mantidas no catálogo.